Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo aqui do Jogo do Poder, que tem o enorme prazer de receber mais uma vez o desembargador Henrique Figueira, hoje presidente do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, do Rio de Janeiro. Boa noite, desembargador. Boa noite, Ricardo. Um prazer muito grande voltar ao seu programa, agora na qualidade de presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. É um prazer enorme recebê-lo e eu queria começar a nossa conversa falando um pouco sobre a sua expectativa de presidir as eleições municipais do Estado do Rio de Janeiro, no momento em que há, a meu ver, um agravamento da ação dos grupos criminosos, seja a milícia, seja o tráfico, interditando áreas, proibindo a entrada do cidadão em determinadas regiões da cidade do Rio de Janeiro. Tivemos semana passada um enfrentamento, inclusive lá na Avenida Brasil, entre as forças policiais e grupos de narcotraficantes. Ou seja, como garantir, quer dizer, as eleições livres e democráticas numa área tão complicada como o Rio de Janeiro, com a participação desses grupos, doutor Henrique? Ricardo, nós vamos fazer, eu tenho certeza, uma belíssima festa da democracia. A eleição vai, se Deus quiser, transcorrer com toda tranquilidade. Nós estamos nos preparando para isso. Nós já criamos, por exemplo, um gabinete institucional com as Forças Armadas e policiais de inteligência para fazer com que o eleitor, o candidato e quem trabalha no processo eleitoral tenha absoluta segurança na hora de votar, de exercer o voto, de colher o voto, de controlar o voto com os partidos, né? Nós vamos fazer uma bela festa. Tomamos várias providências, é fundamental que a gente faça isso. Realmente, como você falou, o Rio de Janeiro passa por um problema crônico e agora, em alguns momentos, que se agrava de segurança pública. Exatamente. Né? A gente precisa, então, está em uma das medidas que nós estamos tomando. Sim. Nós temos vários locais de votação, mapeamos 93 locais de votação, onde a urna, para chegar no dia da votação, a urna eletrônica, ela tem que chegar de carro blindado pela polícia. Ou seja, tem 93 locais do Rio de Janeiro que as urnas só podem chegar de carro blindado. Isso. Nós mapeamos esses locais e estamos removendo a grande maioria deles. O local que é dentro de uma comunidade que está em situação de conflito, não serve, porque, olha só, se a urna chega ali de carro blindado, quem é que vai ter segurança? Qual é a segurança que o mesário, o presidente da sessão, que o eleitor, que os policiais que ficam policiando o local da votação, que segurança que eles vão ter? O senhor vai retirar, então, remover, transferir esses pontos de votação, locais de votação, para outras áreas. São 93 locais que o senhor considera, de certa maneira, que não oferecem segurança, não só para o transporte da urna, como também para o livre trânsito dos candidatos e eleitores, é isso? Exatamente. Nós fizemos esse mapeamento com o auxílio da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos juízes eleitorais, dos cartórios eleitorais, e chegamos a esse número de 93. Talvez nós não consigamos remover todos, mas uma grande parte nós vamos conseguir. O senhor poderia citar algumas áreas, por exemplo, que se encontram nessa situação? Lembra assim de... Não, é simples, Complexo da Maré, Complexo do Alemão. Existem locais de votação que são dentro das comunidades. Sim, sim. Tá? Nós vamos tirar de dentro da comunidade e colocar na avenida em frente. Eu entendi, tá? entendi. A ideia não é... Isso, de certa maneira, pode trazer não é incômodo, mas aumentar a distância que o eleitor vai percorrer
para ir à urna, mas de certa maneira a urna vai ficar, ele vai poder transitar, vai dar mais segurança no momento da votação. Exatamente, né? ele vai ter mais segurança. Todo mundo vai ter mais segurança. Né? Ele vai ficar, nós estamos no máximo, uns 500 metros do local, onde nós vamos, anterior, né? Sim. Isso, eu acho isso muito importante. É importantíssimo. Para garantir a boa festa da democracia. Sim. Doutor Henrique, duas coisas. A gente sabe que os grupos criminosos se equivalem, são todos, digamos, praticantes das atividades banidas e, enfim, infracionais e criminosas previstas na lei. Mas a milícia tem uma pretensão política, me parece, um pouco maior do que o narcotráfico. A milícia quer se imiscuir na política, a milícia quer ter, digamos, entrar para o mundo político. Já houve várias tentativas, e algumas exitosas, de vereadores vinculados à milícia, de deputados estaduais vinculados à milícia, ou seja, a milícia ela tem a ousadia de querer penetrar na política com mais desembaraço. Quer dizer, o tribunal está de olho nisso, o tribunal está atento a essa possibilidade para, dentro do limite constitucional das suas atribuições, impedir ou dificultar a ação da milícia nesses termos? Ricardo, a função do tribunal é garantir a máxima lisura e liberdade no processo de eleição. Sim. Tá? Nós precisamos pegar, selecionar os candidatos. Os partidos apresentam os seus candidatos, nós fazemos uma triagem no nome dessas pessoas e deferimos o registro dele como candidato. Sim. Existe na lei uma série de circunstâncias. Essa é a grande polêmica, porque o candidato, quando digamos, autorizado e oficializado pelo TRE, passa, então, a dizer, eu tenho condições de disputar. Exatamente. E aí tem situações que acontecem, como aconteceu agora recentemente no Rio de Janeiro, em que um deputado estadual era suplente, ascendeu ao posto de deputado, e aí começam questionamentos na imprensa. Não, mas ele tem processo, ele é vinculado, ele foi acusado de participação, de associação ao tráfico, enfim. Mas a candidatura dele foi aprovada naquele momento. Exatamente. Quer dizer, não houve objeção da Justiça Eleitoral no momento em que ele se inscreveu. Então, é importante que haja uma lupa nessa nominata de candidatos para que não ocorram situações que depois, que amanhã venham ser apontadas como, digamos, incongruentes ou inaceitáveis pela sociedade, né? É fundamental. É fundamental que quem impugna a candidatura é o Ministério Público. Sim. Tá? A Justiça não trabalha de ofício, ela precisa ser provocada. E quem faz essa provocação é o Ministério Público, né? E o doutor Luciano Matos aqui, embora seja... É igual a Justiça a Justiça Eleitoral é formada por juízes estaduais e pelo Ministério Público Estadual. Só no segundo grau é que o Ministério Público Federal atua. Sim, tá? sim. O doutor Luciano Matos, Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, já conversei com ele, o Ministério Público está muito bem aparelhado para tentar identificar esses problemas pontuais. Sim. Esse caso que você citou, às vezes, na hora do registro, aí não tinha nada ainda que chamasse atenção. Entendi. Né? E que pudesse digamos, justificar a impugnação da candidatura dele naquele momento. Né? E depois, com o andar isso se configura. Quais são, assim, os critérios básicos para se obter o registro, doutor Henrique, de uma candidatura? Quer dizer, o que a Justiça observa para dizer sim ou não ao pretenso candidato? Aí é a lei da ficha limpa, né? É a lei da ficha limpa. É a belíssima lei, sim, de uma importância crucial para que a gente melhore, apure a qualidade dos candidatos. Sim, né? sim. Porque a Justiça Eleitoral, ela faz essa triagem e para colocar à disposição do eleitor uma quantidade suficiente de candidatos sim, que ele possa escolher dentre aquele naipe de pessoas. Sim, né? sim. Com também uma outra coisa importante é a presença da mulher.
Isso, inclusive tem uma cota Exatamente, mínima, exatamente. De mulheres que é exigido e o tribunal está atento a isso. Muito. Os partidos vão garantir a cota, que acho que é de 30%, de candidatas mulheres. Exatamente. Nós estamos muito atentos. É fundamental a participação da mulher. Eu fui a um evento agora no Amapá. Sim. E o presidente do Tribunal do Amapá, foi reunião de todos os presidentes regionais eleitorais do Brasil. Sim. Ele fez um comentário muito interessante, o seguinte: não basta agora, nós já conseguimos dar cotas para as mulheres de 30%. Agora nós temos que ter a maior participação das mulheres nas câmaras legislativas. Sim. Nos poderes legislativos. Né? Sim. E a aplicação também de recursos tem que ser proporcional a isso. 30% dos recursos do fundo eleitoral são dirigidos às mulheres. Exatamente. Perfeito. É preciso que haja esse compromisso, né? E recentemente houve até casos de fraude, digamos, na utilização de mulheres. Vários casos. No Brasil inteiro. Tentar atender a legislação, mas fraudando, na verdade, na prática, o que diz a lei, né? Exatamente. São inúmeros casos de fraude. Eles colocam mulheres que ficam como candidatas fantasmas. Fantasmas, só para atender de maneira fake a cota. E ela não faz campanha nenhuma, ela não recebe recurso nenhum para campanha. Isso. Quando tem que receber. Tem que receber, né? É obrigatório. E isso acaba gerando uma imagem de uma candidata fantasma. E o Tribunal do Rio, nesse momento, diante desses casos pregressos já anunciados pela imprensa de fraude, está atento ao cumprimento da cota de mulheres? O tempo todo, de olho firme, querendo que a lei seja cumprida em sua plenitude. Sim. Desembargador, a outra questão que nós queríamos abordar com o senhor em relação às fake news. Essa é uma questão que também é preocupante, porque com, digamos, a disseminação das redes sociais na última década, no mundo e no Brasil, se passou a fazer boa parte da eleição, em boa parte, bom contingente, saiu das ruas e foi para as redes sociais. Quer dizer, obviamente que temos ainda comício, temos ainda panfletagem, mas tem deputados, tem políticos, vereadores, que um deles até deu um depoimento aqui, que disse que nunca distribuiu um papel na rua, fez a campanha inteiramente na rede social e foi eleito. Ou seja, a campanha migrou da rua para as redes sociais. E aí, como o tribunal está preparado para acompanhar a campanha, não mais nas ruas, mas através das redes? Porque antigamente se denunciava, fulaninho está ali com uma placa irregular, fulaninho botou aqui. Agora a regularidade está nas redes sociais, as transgressões, enfim, se ocorrem nas redes sociais. O tribunal tem uma equipe, tem, enfim, um grupo preparado para colocar a lupa nas redes sociais. Quando eu era juiz eleitoral, era exatamente essa situação. Nós combatíamos, e eu fui juiz da propaganda eleitoral, sim, nós combatíamos a propaganda de rua. Exato, de placa irregular, a placa está maior do que o tamanho permitido, é o outdoor. Mas isso agora passou de Não, acabou. Pois é, isso acabou. Essa preocupação é outra agora. A evolução social, em curtíssimo espaço de tempo, foi gigantesca, né? O tribunal está preparado. Sim. O tribunal tem uma equipe de inteligência para acompanhar isso. Inclusive de inteligência. Nós vamos ter uma juíza, aliás, que vai ser responsável, a doutora Mirella Herbst, vai ser responsável pela propaganda na internet. Sim. Nós vamos ter, hoje em dia, é um órgão vai ter uma federal. Juíza só dedicada a acompanhar a propaganda na internet. Isso. A Justiça Eleitoral é federal, então ela é toda centralizada no TSE. No TSE, né? Presidido pela ministra Carmen Lúcia. Ministra Carmen Lúcia. Isso. E o TSE acabou de montar, foi inaugurado há um mês, uma central de inteligência que vai atuar em todos os TREs, vai ajudar todos os TREs, sim, exatamente nessa pesquisa de combate à fake news. Né? Exato. Onde surgiu, segundo a informação que eu obtive lá no TSE, na inauguração, na hora que for lançada uma fake news, esse sistema vai identificar
e vai tentar bloquear. É porque lançam acusações contra o adversário através de fake news e aí se dá todo o processo e aquilo começa a se multiplicar de modo a atingir a reputação do adversário e causar uma deturpação do processo natural eleitoral. Né? Isso. Essa inteligência artificial, nós vimos isso em vários... pessoas famosas Sim. falando nas redes sociais. Nas redes sociais como se fossem elas... É impressionante. Não, agora isso. se criou, inclusive, né? você consegue colocar a voz através de inteligência artificial. Pois Quer dizer, você pode colocar, digamos, um candidato Y falando uma acusação ou fazendo uma asneira, algo, e com a voz da pessoa. Quer dizer, então ficou muito mais difícil, porque tudo que você... nem todo depoimento, nem todo vídeo em que há um depoimento de um candidato ou de um político pode ser considerado verdadeiro, porque se reproduz... Se falsifica, né? Exatamente. Então, declarações nós vamos combater, tecnologicamente de modo perfeito. Isso. Nós vamos combater na raiz, né? Tentar bloquear isso logo no início. Evidentemente, pode acontecer falhas, pode acontecer dessa propaganda extravasar. Sim. E ser lançada na rede social. E aí, então, dá para saber a origem e vamos punir quem fez essa propaganda. Perfeito. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje com a presença do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, desembargador Henrique Figueira. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o presidente do TRE, desembargador Henrique Figueira. Doutor Henrique, o senhor tem tido contato com o TSE, tem tido contato com a ministra Carmen Lúcia, e eu queria saber assim, quais são as orientações que emanam do TSE em relação às próximas eleições, quais são as preocupações do TSE que tem sido repassada aos presidentes dos tribunais regionais com relação às próximas eleições. E eu queria saber também o que o senhor acha da mudança da condução do TSE. Sai o ministro Alexandre de Moraes, que era um xerife, um homem que comandava com pulso e energia o tribunal, e entra uma figura mais dócil, mas não menos competente, não menos dura, mas com um trato um pouco mais afável, que é a ministra Carmen Lúcia. São perfis, personalidades diferentes, mas dois ministros de alta grandeza, de alta competência, que muito representam o judiciário brasileiro, né? Sim, sim. É um orgulho mesmo, né, trabalhar junto ao TSE, como presidente do TRE do Rio de Janeiro, tanto na gestão do ministro Alexandre de Moraes, quanto agora na gestão da ministra Carmen Lúcia, que trouxe uma novidade. Qual é a novidade? A cúpula do TSE administrativa só de mulheres. Boa novidade. Não Entre é? elas, a secretária-geral, que é a desembargadora Andréa Pachá, isso. que é filha do ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Exatamente. O presidente que me deu posse como desembargador. Isso. Né? Uma família muito querida. É contradição no Judiciário do Rio de Janeiro. Muita. Exatamente. Mas trabalhar com a ministra Carmen Lúcia é muito bom. Ela, por exemplo, marcou uma agenda de reuniões mensais com todos os presidentes para discutirmos, porque o problema, a gente falamos há pouco das organizações criminosas. Pois é, a pergunta é essa. O TSE está preocupado com a situação do Rio de Janeiro? Demais. Não, do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Porque esse não é um problema do Rio de Janeiro, é mais agudo no Rio de Janeiro, mas é um problema do Brasil inteiro. Sim, sim. Né? O presidente do TRE do Ceará, conversando comigo, como é que vocês vão fazer esse negócio, como é que vocês fazem com relação a isso? Porque eu estou com esse problema aqui. Sim, sim. Né? Todo mundo tem... A ocupação de território por conta das organizações criminosas é o impedimento, digamos, a livres eleições. Né? A liberdade de ir e vir. Basicamente, a liberdade de ir e vir, que vai macular o voto. Sim. Você imagina o eleitor chegar para votar e tem um traficante, um miliciano na porta do local de votação? Isso.
ele sabe quem é os dois se conhecem, né? É a pressão que esse eleitor está sofrendo. E a outra coisa, desembargador, que ocorre muito, eu ouço dizer, é o seguinte: o traficante ou o miliciano domina aquele território e diz o seguinte: aqui só pode fazer campanha fulano de tal, ciclano não pode entrar. Não, ninguém pode entrar, só o meu candidato. Isso. Existe essa notícia, né? Como é que o tribunal vai enfrentar isso? O Ministério Público está aparelhado para fazer isso. O senhor já conversou com o doutor Luciano já preparamos sobre essa situação? Já preparamos a eleição. Já está preparada? Temos uma excelente relação. O doutor Luciano, Procurador-Geral de Justiça, é uma pessoa ativa, preocupada com esses problemas. Nós resolvemos todos. Porque se isso não for enfrentado, vai acabar contaminando o resultado da eleição. E aquelas pessoas vinculadas aos grupos criminosos vão ser privilegiadas e acabam sendo eleitas e depois o problema está configurado. Mas se nós constatarmos que em determinada comunidade apenas um ou dois ou pouquíssimos candidatos têm acesso, sim, eles vão ter a candidatura impugnada. Ah, perfeito. Ou seja, o TRE vai impugnar os candidatos que tiverem privilégio de fazerem campanha em determinadas regiões por ordem e por determinação dos grupos criminosos. Olha só. O que mostra a vinculação do candidato com o grupo criminoso. Exatamente. A função maior do tribunal é dar um equilíbrio total para todo mundo, condições iguais para todos os candidatos. Sim. Tanto que a gente reparte o tempo de televisão entre os partidos, a gente faz, todos eles têm que ter um tratamento equânime, sem a menor distinção. Quando você, de alguma forma, consegue um benefício que os outros candidatos não têm, você sai do jogo. Sim. A função básica da justiça eleitoral, uma das funções da justiça é essa. Isso. Todos eles têm que ter condições iguais de fazer a campanha, de acesso a todos os locais. Eu já vi candidatos falando, eu entro no local, mas quando eu estou com um deputado, ele não pode fazer campanha lá. Então, ele sai, eu que entro na comunidade. Isso. Né? Não, todo mundo tem que ter a mesma condição igual. Porque o que está acontecendo na minha avaliação, doutor Henrique, e aí tem alguns casos já concretos noticiados pela imprensa. O candidato tem base em determinada região, controlada por um grupo criminoso, pela milícia ou por traficantes. E aí o chefe do grupo criminoso, não, pode fazer campanha aqui, não tem problema, não vou te incomodar. Ótimo. Aí o candidato começa a fazer campanha ali, desenvolve o trabalho político dele ali. Aí chega a determinado momento, o chefe do grupo criminoso fala, olha, você poderia me ajudar aqui um pouquinho? Você poderia enfim, tem um problema aqui que você poderia resolver? O político começa a ceder. Atende aqui uma determinada ponderação do chefe do grupo criminoso, porque facilitou, garantiu a eleição dele ali. Bom, atende outra, daqui a pouco esse político se torna o braço político do grupo criminoso, como tem várias acusações em andamento atualmente na justiça. Ou seja, o político começa a ceder. Primeiro é atendido, tem um espaço para ele fazer campanha. Depois começa a receber pedidos de contrapartida. Ele começa a atender pequenas solicitações quase que inofensivas. Daqui a pouco começa a pedir mudança de troca de comando de batalhão, ou seja, ele virou um integrante, um acompliciado do chefe do tráfico ou da milícia. Talvez seja um dos papéis mais importantes do Tribunal Eleitoral, é exatamente esse. Fazer com que os candidatos sejam realmente ficha limpa. Sim. Né? Que sejam completamente desvinculados a qualquer tipo de organização ligada a atos ilícitos. Sim, né? sim. Então, a proposta nossa é que o candidato seja bom. Né? Depois, se ele vai envereda por um caminho não tão interessante para o grupo social, ele vai ser punido. Uma hora ele vai ser pego e vai ser punido. Lógico. Né? Doutor Henrique, as grandes plataformas, as big techs,
estão recusando agora, diz que não querem fazer mais propaganda, não vão aceitar propaganda através das redes sociais. O Facebook não quer mais, o Twitter também não vai aceitar mais propaganda paga, porque havia a possibilidade de ter propaganda paga controlada pela justiça nas grandes redes sociais. Como é que o senhor viu essa decisão das grandes big techs internacionais, e até mesmo do Twitter, né, controlada pelo Elon Musk, que não queremos mais publicidade eleitoral no Brasil, não vamos aceitar. Embora seja prevista na legislação, eles não querem mais fazer isso, não querem incorrer na possibilidade de serem acusados de estarem privilegiando A ou B no curso do processo eleitoral. Qual é a sua leitura sobre isso? Ricardo, eles têm uma preocupação, a meu modo de ver, né, de proteger o cliente. Sim, sim. Que é quem faz manda as Vão mensagens. abrir mão dessa receita, que não é pequena, não querem essa receita para evitar qualquer tipo de polêmica sobre o envolvimento deles no processo eleitoral brasileiro, né? Pois é. Então, esse Twitter ou Facebook, o que seja, né, eles recebem dinheiro para impulsionar a propaganda do candidato. Isso. Né? Isso era previsto em lei, inclusive, com determinados limites. Exatamente. Só que eles têm que obedecer determinadas regras eleitorais. E, com isso, eles têm que liberar informações. Eles não querem liberar essas informações. Me parece que esse é o quadro. E a eles teriam que liberar informações sobre quanto está sendo investido, quem está pagando, que proporção... Ou quem mandou, quem encaminhou a mensagem, qual a origem dessa mensagem, para que pessoas elas foram remetidas. Sim. O TSE fez um trabalho muito forte nesse sentido, né, de tentar proteger o eleitor. Sim. E eles fizeram oposição a isso, sim, sim. Mas acabaram entendendo que seria melhor saírem do processo do que não quer se submeter à decisão do TSE. Porque existem duas formas, tem a propaganda oficial e tem também as mensagens veiculadas pelos candidatos através de seus perfis. Exatamente. Através das quais eles podem também disseminar fake news, que seria outro tipo de irregularidade. Que muitas vezes são perfis falsos, né? Montam perfis fakes exatamente com esse objetivo. Usam robôs, porque o robô é outro problema. Você tem robôs disseminando fake news no mundo todo. E alguns robôs instalados em outros países. Quer dizer, na verdade, existem robôs na Rússia, existem robôs, várias eleições, inclusive a eleição americana, foram objeto de denúncias de que foram manipuladas por robôs instalados em outros países. É verdade. O avanço tecnológico foi formidável nos últimos 10, 15 anos, né? Sim, sem dúvida. Fantástico. E trouxe essa nova feição da campanha eleitoral. Você tinha falado há pouco, né? Sobre se trabalhar apenas no gabinete, na sua casa, só na rede social. E isso aí tem que ser controlado. Ou seja, a campanha, a meu ver, hoje, e o objeto da preocupação do TRE deve ser muito óbvio que tem que controlar a rua também, mas dúvida. Controlar a rede social passou a ser a prioridade zero, né? Prioridade zero. Okay. O objetivo é esse mesmo. Vamos a um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o presidente do TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, desembargador Henrique Figueira. Doutor Henrique, uma outra questão que sempre se coloca no Rio de Janeiro é o seguinte: o senhor vai convocar ou não forças de segurança, forças federais de segurança, para garantir a lisura e a transparência de todo o processo de votação nas próximas eleições e principalmente a segurança do eleitor no dia da votação? O senhor vai convocar ou vai apenas contar com um aparato de segurança do Estado? Ricardo, quem faz essa convocação é o TSE, mas ele pergunta aos TREs se precisa ou não de fazer essa convocação. Sim. E eu fiz um contato com o governador do Estado, né, e chegamos à conclusão que a Polícia Militar teria todas as condições de garantir a segurança. Mas o que abunda não prejudica. É verdade.
brocado jurídico, né? É. Então, nós resolvemos, ele me mandou Concordou. um ofício Sim. dizendo que seria importante a colaboração do Exército, das Forças Armadas, e eu respondi ao TSE que vai fazer a convocação. Teremos as Forças Armadas... Participação das Forças Armadas apenas no dia da eleição ou uma semana antes? Qual é o prazo de atuação da... Não, uns dias antes. Uns dias antes. Uns dias antes. Teremos e as também, Forças Armadas nas se for ruas. o caso, no segundo turno, né? No segundo, se houver segundo turno também. Exato. Então está decidido que nós teremos convocação de tropas federais para auxiliar na segurança do processo eleitoral. Exatamente. A outra pergunta, como é que está? Está havendo mudança na composição do Tribunal aqui do Rio. Nós temos um desembargador que se aposentou, o presidente Lula indicou a doutora Manuela também para assumir. Quer dizer, quais são as mudanças que estão ocorrendo na composição do tribunal? O tribunal tinha apenas uma vaga de jurista, que é da classe dos advogados, substituta. Sim. Né? Nós temos 2 desembargadores efetivos, que é o desembargador Fernando Cabral Filho, a desembargadora Cátia Junqueira, mas tinha uma vaga de substituto que foi escolhida agora pelo presidente da República, a doutora Manuela, vai tomar posse no dia 20 de próximo agora. Né? Sim. E o doutor, o juiz de direito Gerardo Carnevale, que prestou um belíssimo serviço lá no TRE, ele requereu aposentadoria, se aposentou no dia 1º, próximo passado. O último julgamento dele, inclusive, foi aquele julgamento do governador Cláudio Castro. Exatamente. Naquela ação bastante polêmica, que ganhou repercussão nacional. Isso. Exato. É um brilhante magistrado, se aposentou e o tribunal, como é vaga de juiz do Estado, quem escolhe é o Tribunal de Justiça. E o Pleno elegeu o doutor Rafael Estrela Nóbrega para compor o eleitorado. Eu tenho certeza que vai ser um brilhante magistrado também. Ele é muito capaz, muito competente, né? E vai fazer um belíssimo papel, tenho certeza disso. Doutor Henrique... desculpa, ele vem como titular também. Como titular. Nós tivemos aquele julgamento e temos outros julgamentos assim. Eu queria saber como é que o tribunal, nesse momento, porque tem vários pretensos candidatos, tivemos o julgamento do governador Cláudio Castro, naquela ação do CEPERJ, mas eu me lembrei agora de outros julgamentos que são importantes. Com o aproximar da eleição, nós temos muitos casos de candidaturas que acabam indo às urnas sob júdice e depois se cria um problema porque aí há uma reversão na posição daquele candidato. Eu queria saber o seguinte, o tribunal não teria como fazer um julgamento agora, nessa fase pré-eleitoral, para impedir, ou pelo menos para reduzir o número de situações sob júdice que vão, porque muitos candidatos vão às urnas e depois, não, mas aí houve uma decisão contrária e aí até há casos em que tem que se fazer uma eleição suplementar, porque houve uma reversão naquela decisão que possibilitou a candidatura de A ou B em determinada cidade. Como o tribunal, qual é a estratégia dos senhores em relação a esses casos polêmicos que estão em tramitação na Corte? Olha só, nós não temos como evitar esse tipo de problema. O juiz do registro vai analisar a candidatura, a chapa que o partido inscreveu, né? E vai dizer, esse aqui tem um problema, não pode, esse aqui não atende a ficha limpa. Ele não se conforma com isso, esse candidato recorre. Aí vai para a Corte Eleitoral do Rio. A Corte Eleitoral muda ou não muda, confirma a decisão do juiz, né? Ou diz que ele pode, muda a decisão. Se confirmar, o candidato vai recorrer de novo lá para Brasília. Vai recorrer para o TSE. A nossa estrutura de poder judiciário aqui é essa. Recursal, né? Muita chance de recurso em todas as instâncias. Enquanto não há um trânsito em julgado, que é uma decisão que não cabe mais recurso, mas definitiva, existe sempre essa chance. E às vezes o candidato entra na campanha acobertado por uma decisão liminar. E aí ele faz a campanha e depois a liminar cai, ele perde, então tem que fazer uma outra
outra eleição. Ou então ele não tem a liminar, chega lá no final, ele ganha, mas passou o processo eleitoral e ele tem que entrar. Isso gera uma inevitável. confusão enorme. Gera. Assim, existem muitos casos, assim, digamos, para serem julgados agora nos próximos meses, de candidatos a prefeito ou de pretensos candidatos a prefeito que estão numa situação ainda indefinida lá no tribunal. Não dá para saber, porque não sabemos quem são os candidatos. Sim, sim. A gente escuta falar só depois que o partido faz a convenção, que traz a chapa, é que nós poderemos dizer. Avaliar. Agora não dá. E o calendário eleitoral, presidente, quais são os próximos passos do calendário eleitoral que o TRE vai verificar? Nós temos o prazo das convenções, nós temos o prazo de impugnação. Me fala mais ou menos sobre esse calendário. Agora, em julho, teremos as convenções partidárias. Sim, né? A partir de julho, né? A partir de julho. Depois, em meados de agosto, teremos a fase de registro. Fase de registro. Isso. E depois teremos também a parte de propaganda eleitoral. Início da propaganda eleitoral. Tem agora já também um prazo de desvinculação de profissionais de comunicação, eu acho que já vai, de apresentadores, Quem ocupa cargo público tem que se desincompatibilizar. Já houve a desincompatibilização. Exatamente para garantir a igualdade, porque o comunicador ele tem um acesso imenso à população. Exato, né? exato. Então, a gente preserva esse equilíbrio de candidaturas que eu falei há pouco, né? Sim, e por isso ele precisa sair do seu programa. Do programa, deixar de apresentá-lo e tal. E o TRE. Agora, outra coisa, doutor Figueira, que também me chama a atenção, é em relação a um certo ativismo. Um posicionamento crítico que eu faço a determinados segmentos do Ministério Público, que é um certo ativismo político do aparelho judicial às vésperas da eleição. Então, tem ações, por exemplo, que ficam adormecidas contra políticos A ou B, houve um caso agora de Juiz de Fora, por 10 anos, 12 anos. Aí, faltando, quando o candidato se coloca como pré-candidato, e aí começam a pipocar ações contra aquele... que são ações até, não quero entrar no mérito delas, elas são procedentes, mas deveriam ter sido propostas há 2, 3, 4 anos, porque foram fatos ocorridos há 10 anos. Quer dizer, como é que o senhor vê esse tipo de ativismo que me parece que se tem de impactar, influenciar, na verdade, o resultado das urnas? Porque elas deveriam ser propostas. Nada contra a proposição, se há fundamento, mas deveriam ter sido feitas há mais tempo. E não agora, às vésperas do pleito, quando parece que é uma tentativa de interferência no processo. Muita gente se aproveita de temas que possam prejudicar o adversário. Né? Há quem diga, não, o Ministério Público fez isso porque senão ia prescrever, está no limite da prescrição. Não sei caso a caso, mas o fato é que transparece que há uma tentativa de interferir no processo. Isso. Para isso eu sempre digo, eu já fui juiz da Fazenda Pública durante muitos anos, né? Que são os casos do Estado, que as ações do Ministério, ações de improbidade. Eu vi muitas delas. O juiz tem que ficar esperto. O Ministério Público também tem que fazer essa avaliação até onde existe um interesse subalterno eleitoreiro. Sim. Essa análise é fundamental. Sim. É claro que ele não vai deixar de dar uma liminar ou decidir uma causa por conta disso. Não, o processo eleitoral deixa passar. Não. Mas ele tem que perceber que o juiz nunca pode ser um instrumento de alguém. Sim. A Lava Jato está aí para dizer, né, que tudo aconteceu na Lava Jato. Não pode ser instrumento de interesse algum. Isso. Ele tem que ser um instrumento da justiça da sociedade. Sim. E para isso ele tem que ter absoluta autonomia e independência. Essas são características necessárias para se julgar bem uma causa. Situações, é uma posição minha, que é como aconteceu com o atual prefeito Eduardo Paes, quando foi candidato a governador, que às vésperas da eleição sofreu uma busca e apreensão, quer dizer, durante o processo eleitoral, quer dizer, de um fato ocorrido no outro mandato dele, quer dizer, o que deixou todo mundo estupefato, porque parecia claramente, e depois ficou, pelo menos, mais transparente o objetivo, que era interferir em favor da eleição do juiz Witzel. Ou seja, essas coisas que depõem, a meu ver, contra determinados segmentos do judiciário, né? Mas esses fatos aí não foram
não correram na Justiça Eleitoral. Sim, Né? sim. Foram em outra justiça, na federal. Sim, né? sim. Mas que depois esses processos todos estão vindo para a Justiça Federal, a Justiça Eleitoral. Eleitoral, né? Na verdade. O Supremo Tribunal Federal disse que esses assuntos todos... Não era competência da Justiça Federal, que não era competência no caso aqui da 7ª Vara Federal, e sim competência da Justiça Eleitoral. Muitos foram transferidos para a sua área de competência. Nós estamos recebendo uma gama imensa de processos difíceis, complicados, imensos, né? Aliás, esse é um dos motivos eu apoiei o doutor Rafael Estrela, né? A nossa composição do TRE tem pouco, tinha somente o desembargador Peterson, que é vice-presidente, corregedor, é brilhante também, sim, é um sujeito espetacular. Só ele com expertise criminal. E a minha formação é direito público. Sim. Outros também. Então, nós precisávamos ter uma outra cabeça de juiz criminal. Sim. Lá no eleitoral. E o doutor Rafael vai cumprir esse papel. Ele é titular de vara criminal e vai cumprir esse papel. Ok. Vamos ao rápido intervalo e o Jogo do Poder volta já já. Hoje com a presença do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Henrique Figueira. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o presidente do TRE, desembargador Henrique Figueira. Doutor Henrique, eu queria fazer uma pergunta sobre uma coincidência que ocorreu em sua vida. O senhor foi presidente do Tribunal Misto, que acabou levando a cassação do governador Wilson Witzel. O senhor, à época, era presidente do Tribunal de Justiça. Recentemente, o senhor, já na condição de presidente do TRE, julgou uma ação que poderia levar também à cassação do mandato do governador Cláudio Castro, o que não ocorreu, ele foi absolvido. Como é que o senhor observa e analisa essa coincidência histórica que o colocou num momento decisivo do estado do Rio de Janeiro, em que 2 governadores foram submetidos ao crivo judicial? É uma coincidência, né? A gente não procura isso, o juiz nunca procura o processo é que cai nas nossas mãos. Né? Mas, tanto num quanto no outro, a minha função foi sempre atuar com toda transparência, imparcialidade, como eu levo a minha vida de magistrado e minha vida de homem. Né? Tem que ser fazer aquilo que a nossa consciência, a nossa inteligência, a nossa cultura, inteligência que eu falo no sentido emocional, né? Tudo, nossa formação nos conduz a isso. Sim. Por coincidência, realmente presidi a fase final do processo de impeachment, né? E agora esse processo contra o governador também caiu lá. Que teve um voto, inclusive, do relator, o desembargador Peterson, bastante contundente, contrário, mas o curioso é que no dia, pelo menos foi dito isso pela magistrada, no dia da votação houve uma mudança de voto de uma magistrada que disse que estava convicta que queria votar contra, mas a partir dos argumentos apresentados por um outro colega, ela se convenceu em sentido contrário e votou pela absolvição, e ali mudou o resultado, né? Essa que é a beleza do julgamento. O julgamento em si, esse agora, foi muito bonito. Né? Foi muito bonito e emocionante. Toda a classe política do Rio de Janeiro ficou ou presente ao TRE, ou através do computador acompanhando a sessão, houve uma mobilização de todos. E houve essa mudança de última hora, o que tornou emocionante, então, ainda mais. Né? Quando eu falo bonito e emocionante, é pelo aspecto jurídico, porque as teses jurídicas levantadas foram muito bem expostas e defendidas, tanto pelos advogados quanto pelos magistrados. O contexto todo do julgamento, eu fiquei assim, emocionado assim, de ver como é que foi interessante. Né? Agora, a desembargadora Kátia, ela fez esse comentário durante o voto dela. A desembargadora Kátia, ela fez o comentário. Eu estava convicta em sentido contrário, mas diante dos argumentos apresentados pelo que antecedeu a ela, desembargador Fernando. O desembargador Fernando, que fez uma exaustiva defesa da tese da absolvição, elencando vários fatos e tal, ela disse que se convenceu naquele momento e mudou o voto à última hora. Tem na justiça uma discussão se a sustentação oral é válida ou não.
Porque o que me parece é que... Quando você faz uma sustentação, o advogado vai para a tribuna, né? É possível que a gente mude o voto. Você sabe que eu dizia, desculpa interrompê-lo, mas é o seguinte, no tribunal do júri, é óbvio que ali se forma a consciência a respeito do caso. O juiz leigo, diante da apresentação da defesa e do Ministério Público da acusação ou do advogado de acusação, forma a sua consciência. Para mim, era diferente num julgamento como esse, onde temos todos os juízes, magistrados preparados, a meu ver, todos já iam para o julgamento com a posição formada e pouco adiantaria a apresentação ali das teses de A ou B, porque aquilo já havia sido examinado a exaustão pelas partes, pelos magistrados, dada a sua experiência. Ou seja, eu não acreditava tanto na capacidade de argumentação oral num julgamento em que os juízes eram magistrados com tanta experiência. A meu ver, todos ali já foram com a posição formada. E não é bem assim, né? Não, nenhum julgamento é definitivo. Todo mundo vai com a sua estuda o processo, vai com a sua convicção. Mas ele tem que ir aberto para o debate. Esse que é o julgamento em colegiado, né? Cada um tem a sua opinião, dá os seus argumentos. E, às vezes, um argumento sensibiliza outro, como aconteceu nesse caso, né? E a desembargadora Kátia se sensibilizou com o argumento do desembargador Fernando. E mudou o voto dela. Isso é muito comum. Eu já mudei várias vezes. Já mudou várias vezes o voto? Já, é muito comum. Você lê o processo, você estuda, chega a uma conclusão. Mas, às vezes, você não vê todos os ângulos do processo. Perfeito. E quando você vê o colega traz um tipo de interpretação que o senhor não tinha observado no momento, na sua análise, e aí pode transformar o voto naquele momento. Né? O senhor deixou o julgamento mais emocionante. Eu tenho uma curiosidade que eu queria aqui esclarecer com o senhor. O senhor, quando apresentou o seu voto, o senhor disse para mim, eu conversei com o senhor dias antes do julgamento, o senhor falou: estou com o meu voto já definido, já está definido, então já tenho o voto feito, construído, já observei o processo, tenho o voto já preparado. Muito bem. Na hora que o senhor apresentou o seu voto, o senhor parecia que fez uma análise bem mais sucinta, bem mais rápida dos seus argumentos, dando transparecer que, diferentemente do que o senhor havia dito, o senhor estava improvisando o voto naquele momento. Eu queria saber se é isso mesmo ou não, por que o senhor fez uma apresentação de voto tão rápida, tão sucinta na conclusão do julgamento? Nós já estávamos com 5 ou 6 horas de sessão. É verdade. O resultado já definido. É verdade. Né? O voto da desembargadora Kátia definiu o resultado do julgamento. Eu tinha um voto que estava na... O senhor tinha convicção contrária pela condenação formada? Tanto que apresentou. Nenhum outro argumento dos outros votos me sensibilizou. Eu já estava com minha convicção feita. E o voto escrito estava pronto ali. Era um voto de, sei lá, 40 minutos, 50 minutos. Assim, por que eu vou... todo mundo cansado, por que eu vou ler 50 minutos aqui? Não preciso. Eu posso falar 3 minutos e está resolvido. Né? Perfeito. O que eu falei é o que está no meu voto. Perfeito. Né? Doutor Henrique, para concluir, recentemente eu vi uma declaração do ministro Salomão falando sobre, condenando a atitude da doutora Hard, da juíza lá de Curitiba, que substituiu o Moro, lá, e dizendo o seguinte: olha, um juiz, um magistrado, não pode julgar apenas com a sua convicção, ele tem que julgar de acordo com a lei, ele tem que julgar absolutamente fiel aos princípios constitucionais da lei, ele não pode formar juízo e exprimir o seu voto a partir de convicções ideológicas ou políticas, ele tem que ser rigoroso na aplicação da lei. A pergunta para concluir é essa, quer dizer, o juiz julga com a sua convicção ou julga absolutamente restrito aos aspectos legais, doutor Henrique? O bonito do direito é que ele não é uma ciência exata e cabem várias interpretações em qualquer sentido.
Sei. Todo juiz, quando toma posse em qualquer cargo da magistratura, em qualquer instância, ele presta um juramento. Como é que é? Cumprir fielmente a Constituição e as leis. Sim. Prometo cumprir fielmente a Constituição e as leis. Essa é a obrigação dele. O juiz tem que julgar com a lei, porque se você vai julgar apenas com o seu convencimento, com a sua história, com a sua cultura, você vai ter um julgamento subjetivo. E quando você coloca subjetividade no julgamento, você acaba fazendo diferenças, Sim. fazendo tratamentos desiguais. Sim. Porque quando na sua história você acha que esse aqui é melhor do que esse aqui, a situação deles é igual. Sim, mas você, como acha que gosta mais desse aqui, vai privilegiar esse aqui ao invés desse aqui. Sim, sim. Né? O juiz não pode, quer dizer, determinar o voto a partir exclusivamente, digamos, das suas convicções pessoais. Ele tem que ponderar isso por lei. Base objetiva. Sim, sim. A base de objetividade, que é para tratar todo mundo igual, é a Constituição e são as leis. E os atos normativos em geral. Né? Agora, evidentemente, como eu falei, tem interpretação. A minha interpretação decorre do que eu estudei, do que eu aprendi, de como eu fui educado, sim, né? Sim. De todos os ensinamentos que eu tive na minha vida. Né? Desde que a gente nasce, vai acumulando experiências, culturas, etc., que nesse momento são o que eu represento aqui. Exato. Eu que você representa aqui. Exato. Né? Então, isso aí não tem jeito, vai participar do julgamento. Perfeito. Né? Não tem como. Quer dizer, tem uma dose, digamos, do seu voto que advém das suas convicções pessoais, mas ela está compatibilizada com estritamente o que diz a lei. Né? Tem que estar compatibilizado com o que diz a lei. Porque é a forma que você interpreta a lei. Muito obrigado, doutor Henrique Figueira, por ter comparecido aqui mais uma vez nessa conversa. Foi um prazer enorme conversar com o senhor nessa noite. Para mim também. Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 10h30. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.